Bom, né, gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo e, claro, agradecendo sempre a sua importante companhia. Eu vou colocar aqui na tela também o contato, né, o telefone de contato da nossa produção, para você, sempre que quiser, poder participar conosco e mandar aí a sua sugestão de pauta. E agora eu converso aqui com o psicólogo, o Lute Cristóforo, e o Lute trouxe um tema bem interessante, que vai casar com esse mês, que é o mês da mulher, né, Lute? Exatamente. Não é só o dia, né, da mulher, que é dia 8, mas é o mês da mulher, né? É o dia e o mês de comemoração, né? Mas, na verdade, todo dia deveria ser o dia da mulher, né? É uma data bem emblemática, Sim, né? simbólica. Perguntar por que se comemora, né, o dia da mulher. Isso vem ao longo da história, da Há luta décadas, das assim, mulheres, e exatamente, né? das conquistas, né, por direitos, por questão do voto, questão do trabalho e tudo mais. Então é por isso que esse dia é tão comemorado hoje mundialmente. Não que antes a mulher não tivesse importância, Sim. né? Aí teve aquela verdadeiro massacre lá nos Estados Unidos, Sim. por questões trabalhistas e sindicais, né? Sim. E aí veio comemorando esse dia, então, para relembrar a luta das mulheres. Mas eu pergunto para você, como profissional da psicologia, o que representa essa data em termos de psicologia, em termos de sociedade, essa Dia da Mulher? O que fica com tudo isso? Então, eu acho que é uma conciliação, assim, tanto dessas conquistas históricas, quanto com os objetivos que elas têm hoje em dia ainda, né? As dificuldades que as mulheres continuam tendo, né? Principalmente com as conquistas dessas questões trabalhistas, né? De carreira e tudo mais, que as mulheres conquistaram um lugar no mercado totalmente estabilizado e Sim. tal, só que isso, além dos ganhos que isso trouxe muitos desafios e muitas dificuldades. Sim. Porque a mulher continua sendo dona de casa, continua sendo mãe, continua sendo esposa, e às vezes tem a parceria, né, do seu parceiro, ali, do seu marido e tal, às vezes não, às vezes ela tem que lidar com isso sozinha. Então, essa conquista desses direitos de trabalho trazem tanto sofrimento psíquico, porque ela tem que se desdobrar em 1000, às vezes, para dar muita conta cobrança? de tudo. É muita cobrança. Ô, Lute, as nossas mães, as nossas avós, elas tinham as suas outras demandas, né? Eram literalmente as donas de casa, Sim. não é isso? E elas se preocupavam com o lar. Tinha muitos maridos que chegavam no final do mês e colocavam na mão da mulher todo o salário e diziam, administre a casa, Sim. cuide da casa, faça as compras, cuide dos filhos. Eu pergunto, você que tem uma expertise assim, em termos desse tema, as mulheres de antigamente tinham essa preocupação ou não? Preocupação, você diz com o Em quê? termos dessa necessidade de se superar, porque hoje a exigência é outra. A mulher é mãe, é esposa, E é profissional. é dona de casa e também é uma profissional. Sim. As mães de antigamente tinham também as suas mães de demandas? antigamente tinham as vontades, os desejos de ter uma carreira, de fazer uma faculdade, de ter uma formação acadêmica, não necessariamente todas naquela época, de ter uma carreira profissional naquela área, mas a formação, isso é uma coisa já bem mais antiga até, de buscar uma formação acadêmica mesmo, só que eu acho que dos anos 80 para cá, essa questão profissional acabou ficando muito mais evidente, muito mais viva na vida dessas mulheres mesmo, assim, né? Então, essa conciliação de vida profissional e vida do lar, né, dos filhos, do marido e tudo mais, ficou muito mais pesado dos anos 80 para cá. Qual que hoje, os principais desafios enfrentados pelas mulheres? É justamente isso. Na verdade, todo mundo enfrenta isso, né? De tentar ser multitarefas o tempo todo. A gente é profissional, eu, por exemplo, sou psicólogo, mas ao mesmo tempo eu sou pai, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da minha casa, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da minha banda de rock, que eu sou vocalista de uma banda de rock. Então a gente tem multitarefas. Mas quem se cobra, Lute? Então, a sociedade cobra ou a pessoa geralmente, se cobra em excesso? A sociedade em geral já cobra, mas a pessoa individualmente ela se cobra muito mais, porque ela quer ser perfeita em todas as áreas. Só que se ela tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ela não vai conseguir. Puxa entendeu? vida. Então a gente tem que aprender a dividir, a separar os nossos papéis, as nossas personas. Então eu sou um Lute psicólogo, eu sou outro Lute pai, eu sou outro Lute filho, outro Lute irmão, e cada personagem desses tem que estar com o seu pensamento específico, no seu momento específico, sabendo aquelas coisas que eu tenho que colocar para o mundo, né, na questão das minhas falas e tudo mais, e saber separar cada papel desse, porque a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. É por isso que está gerando muita ansiedade. Ansiedade. Ansiedade Puxa é um mal. vida, hein? Dentro de uma clínica de psicologia, quais são as demandas e quais são as aspirações de uma mulher?
com que demanda, com qual preocupação ela entra e quando ela procura um psicólogo? Geralmente esse esgotamento emocional também traz junto um esgotamento físico, né? Porque elas não estão dando conta de fazer tudo, muitas delas sozinhas, né? Sem apoio de alguém da família. Às vezes não tem um marido, às vezes tem um marido que não a apoia, às vezes não tem mais ninguém ali que dê esse suporte. Os próprios filhos às vezes não colaboram, né? Não dividem as tarefas, né, do dia a dia da casa, por exemplo. Então, está trazendo muito esgotamento físico e emocional para essas mulheres. Daí, com isso, traz uma ansiedade muito grande, porque elas se cobram. Poxa, mas será que eu vou dar conta? E se eu não conseguir isso, será que meu filho vai se desvirtuar? E se eu não conseguir isso, será que meu marido vai me abandonar? Então, esse serás é que gera essa ansiedade, e muito sofrimento por causa da ansiedade. Daí, associado a isso, e aquilo que eu falei do multitarefas, essa questão do TDAH, por exemplo, que está muito na moda, está sendo cada vez mais alimentado justamente porque as pessoas não conseguem ter foco em uma coisa por vez. Ela está, por exemplo, a mãe de família, ela está lá fazendo o jantar, mas ao mesmo tempo ela está colocando a roupa para lavar na máquina, daí ela coloca a roupa, daí ela vai lá na sala, pergunta se o filho está fazendo a lição de casa, daí vê se o filho ajuda em alguma matéria ali, alguma questãozinha, daí volta, mexe um pouquinho de novo na comida, volta e pergunta para o marido o que apareceu na televisão de notícia e tal. Ou seja, ela está com tudo vivo ao mesmo tempo na cabeça. Então, não tem Mas como. essa mulher moderna, Lute, de certa forma não pediu isso para ela? Sim. Né? É uma reivindicação antiga. Claro, lá na década de 20, se não me engano, 30, as mulheres ganharam o direito de votar, depois elas foram entrando no mercado de trabalho, foram conquistando postos de liderança. Hoje as mulheres estão nos esportes, até então antes somente masculinos. As mulheres estão hoje nas Forças Armadas, nas polícias, são juízas, desembargadoras. Elas pediram isso, essa responsabilidade. Sim. Vou fazer uma pergunta, não sei se é correto, mas elas estavam prontas para esse desafio que a sociedade disse, ok, você quer, então toma. Lide com isso. Lide com isso. Será que elas estavam preparadas, essas gerações de mulheres? Eu acho que não, porque não tinha como prever, né, que seria esse acúmulo tão gigantesco de tarefas, assim, e não tinha como prever se elas teriam ou não o suporte e apoio, né, dos seus parceiros, dos seus companheiros, né? Vamos jogar uma pedrinha nos maridos agora? Vamos. Então vamos lá. Você deve ter ouvido isso lá na sua clínica. Muito. O marido, o homem, o companheiro, é presente, na sua grande maioria, no dia a dia da mulher, porque a mulher, como nós falamos, hoje ela é mãe, dona de casa e empresária ou funcionária de uma empresa. O marido está ciente disso, na sua grande maioria? A maioria não. Não? A maioria não. Puxa vida. A maioria ainda vem com aquele pensamento resquício assim lá machista? Não machista, mas aquele pensamento arcaico lá de que o marido é o que coloca o dinheiro dentro de casa. Maria. Entendeu? Então, aqui tem até duas situações, né? Que o dinheiro do marido é o dinheiro da família e o dinheiro da mulher é o dinheiro da mulher, é para ela, né? Mas então, tem muitas famílias mas tem muita mulher hoje que ganha muito mais. Mas mesmo assim, e aí? às vezes essa mulher que ganha mais, às vezes não quer fazer, poxa, mas aqui as coisas da casa vão dividir meio a meio. Não. A mulher fala assim, não, o teu dinheiro é o da casa, o meu dinheiro é o meu. Tá, mas esse aqui não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é justamente o homem achar ainda que a obrigação dele é só colocar o dinheiro e não tá dividindo as tarefas de casa, que até quando chega uma paciente para mim e fala assim, nossa, meu marido não me ajuda em casa. Eu falo assim, que bom, porque ele não tem que te ajudar. Daí ela leva um susto, fala assim, como assim não tem que me ajudar? Eu falo assim, porque não é ajuda. Se ele mora junto com você, é divisão de tarefas. Ele não mora lá também, ele não precisa também ter a casa limpa, a roupa lavada. Então você tem que dividir. Ó, nós temos tantas tarefas dentro de casa, o que vai se ficar para cada um? A ajuda é quando vem alguma pessoa de fora, vem jantar, por exemplo, na minha casa, eu lá faço um jantar para a pessoa e tal, e a pessoa, posso lavar aqui essa loucinha rapidinho e tal? É uma ajuda, é uma pessoa que não mora ali comigo. Mas os maridos ainda acham que fazer alguma coisa em casa ainda é uma ajuda, que aquilo ainda diminui o lado deles como homens e tal, e é um erro, porque daí acumula tudo para a mulher, daí a mulher fica sobrecarregada, daí desconta no marido, daí a relação fica uma droga, daí perde interesse até afetivo e sexual, e daí vira esse bagunça que está a sociedade. Vamos enveredar hoje. por esse tema agora. Sexualidade da mulher e de um casal. Porque nós estamos falando do enfrentamento diário, não querendo ser repetitivo, mas a mulher, a mãe, dona de casa, tem os filhos,
tem suas tarefas, tem o seu trabalho. E onde é que fica a parte sexual da mulher, do romantismo? Há vez para isso? E como que a psicologia pode dizer, sim, pode, não pode? Como é que deve ser? Porque a vida é um todo, né? Pode e deve, né? Até tem várias mulheres que vêm, e geralmente são dois problemas aqui, né? O primeiro é justamente isso, né? De elas se sentirem tão esgotadas, né? Que chega no final do dia, ela não quer nem olhar para o marido. Assim, nossa, eu fiquei o dia inteiro, trabalhei, voltei para casa, fiz comida, pus a roupa para lavar. Eu estou exausto, eu quero deitar e dormir. Entendeu? E o marido, às vezes, a maioria deles, né, assim, não pensa que, poxa, quanto mais eles fizerem em casa e aliviarem essa demanda da mulher, mais ela vai estar disposta, vai estar viva e vai estar com energia para querer também. Né? Além disso, tem a parte do reconhecimento. A mulher vai reconhecer, poxa, meu marido é meu parceiro. Meu marido, ele divide as tarefas aqui comigo em casa e tal. Então, isso gera mais desejo da mulher pelo homem, porque ela se sente prestigiada por aquele homem. A outra coisa que acontece muito na sexualidade das mulheres é a questão da ansiedade, né? Porque a mulher, como está com esse mundo de coisas na cabeça o tempo todo, na hora do sexo, várias já me falaram isso, mas não dá nem para contar quantas são, de tantas que são. Que elas estão na hora da relação sexual com o marido, pode até ser uma solteira com um namorado, ou com um ficante, não sei, mas ela está ali na hora da relação sexual, ela começa a pensar, será que meu marido ainda me ama? Puxa vida. Será que meu marido não está ficando com aquela secretária lá da empresa dele? Será que meu marido acha que eu engordei muito ou emagreci? Ela começa a pensar em tanta coisa. Poxa, não posso esquecer amanhã de pagar a escola do meu filho. Pô, e ele tem prova semana que vem. Puxa vida. Na hora não do consegue sexo, não desligar a chavinha? consegue, além de desligar, ela não consegue concentrar o pensamento naquilo que está acontecendo. Então isso gera menos vontade e menos prazer para essas mulheres. Lute, uma última pergunta e daí, para o fechamento, a solução. Cada um de nós exerce um papel na sociedade. Homens, mulheres, em cada lugar nós exercemos um papel, temos uma função, um significado. Qual é o papel da mulher dentro de um lar? Eu acho que o papel da mulher na sociedade como um todo, assim, é educar e formar cidadãos melhores. Por exemplo, a gente reclama que tem tantos homens machistas, agressivos, violentos e tudo mais, mas esses homens têm mães. Sim. Se a mãe não for esse exemplo e o pai, né, paralelo com a mãe ali, não ajudar nessa relação para ensinar como uma mulher deve ser tratada, respeitada, glorificada e tal, esse homem vai ser um péssimo marido depois, um péssimo pai e tudo mais. Então a mãe, ela tem esse poder de tentar mostrar para os filhos como uma mulher deve ser tratada, começando por ela mesma, depois por irmãs, né, dos filhos, se tiverem e tal, mas principalmente pelas pessoas da própria sociedade. Então, gerando essas pessoas melhores, a sociedade em geral fica melhor. Perfeito, perfeito. Lute, como é que a psicologia pode auxiliar essas mulheres de várias gerações, inclusive das gerações vindouras, a ter um equilíbrio? Sabemos nós que a família, a mulher é a base de uma família, né? E ela tem muito a contribuir para uma sociedade. E ninguém é de ferro, nem homens e nem as mulheres. Sim. Tem uma hora que a gente precisa um helpzinho, né? Como que a psicologia pode ajudar essas mulheres a se amarem, curtirem a vida, a família, os filhos, o marido, o sexo e ter uma vida em abundância? É justamente isso, através da psicoterapia, né, onde a mulher coloca toda a realidade dela e que às vezes a gente não consegue enxergar cegamente como tudo está acontecendo aqui no meu mundo, né? Porque é tanta coisa uma em cima da outra que a gente não enxerga o todo da situação, né? Então, quando ela traz todas as realidades dela e traz isso para a terapia, e a gente como psicólogo ali fala assim, poxa, mas você já tentou fazer isso aqui por outro lado? Já tentou enxergar isso aqui de uma outra forma e tal? A gente começa a ampliar o leque de opções dessa mulher na própria vida, de como ela vai se comportar, como ela vai conversar, né, com as pessoas, como ela vai impor respeito, impor autoridade para os filhos, limites para os filhos, exigir, né, e cobrar essa parceria dos seus maridos e tudo mais. Então, na terapia, a mulher vai ter uma chance de falar sobre coisas que ela não falaria na rua, porque, por exemplo, às vezes todas as mulheres... Que é diferente de falar com uma amiga, claro, né, com alguém da família. Porque as pessoas julgam, sabe? Então, por exemplo, todas as mulheres hoje em dia trabalham praticamente. Sim. Então, se uma mulher chega para a amiga e fala assim, nossa, eu não estou dando conta, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do meu filho e tal. A outra mulher, às vezes tem empatia, muitas vezes não. Aí a pessoa, tá, mas todo mundo faz isso. Sim.
está reclamando do quê? Então, é importante um olhar... Então, um olhar neutro do psicólogo, que não vai ter esse julgamento, Perfeito. que vai ajudar, vai acolher, e isso vai trazer essa paz emocional para essa mulher, esse equilíbrio emocional. Maravilha. Eu vou colocar na tela, então, para você de todo o Brasil que quer conversar com um excelente profissional, que atende há mais de 20 anos, tanto o atendimento na clínica presencial, como hoje é muito comum o atendimento... Chamado de vídeo. O chamado de vídeo, né? Telemedicina. A telemedicina é algo muito moderno e, É o futuro. E muito viável. É o futuro. Então tá aí na tela, Lute Cristóforo, ele que é mais de 20 anos profissional, psicólogo, e @Lute_psicólogo. Anote, se tiver alguma dúvida, fala com o Lute. Lute, um abraço, viu? Volte sempre. Obrigado e até a próxima. Vamos chamar um intervalo, gente. 1 minuto, nós estamos de volta.